Oi gente, eu sou Tatiana Roque e vou falar hoje da crise financeira que abalou o mundo desde 2008, a partir de um livro chamado Quebrado: Como uma década de crise financeira abalou o mundo. Foi escrito por Adam Tooze, publicado em 2018, infelizmente ainda sem tradução em português. O livro fala essencialmente de como a economia e principalmente a dinâmica dos mercados financeiros pretenderam eliminar a política e diminuir o poder e a influência das esferas de decisão da democracia. Por isso, eu acho muito elucidativo começar com um exemplo de uma pergunta que foi feita para o Alan Greenspan, que era diretor do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, em 2007. Ele foi perguntado em quem ele votaria na próxima eleição. E a resposta foi surpreendente. Ele disse o seguinte: não importa, porque felizmente, graças à globalização, as decisões políticas nos Estados Unidos foram substituídas por razões de mercado. Fora assuntos de segurança nacional, não faz diferença quem será o próximo presidente. Isso foi 2007. Logo em seguida, viria a crise de 2008. Nesse meio tempo, o próprio Greenspan foi responsável por uma aliança estreita entre o governo dos Estados Unidos, então presidido por Clinton, e Wall Street, para estabelecer as bases dessa tecnocracia, ou seja, desses princípios regidos por opiniões pretensamente técnicas que esvaziavam a política. No entanto, na crise de 2008, o que a gente vai ver foi que a política, ou seja, a garantia do Estado, que permitiu algumas saídas para a crise, ainda que saídas aí tenha que ser dita com muitas aspas. Uma das soluções adotadas então pelo Fed na crise de 2008 foi uma manobra que ficou conhecida como flexibilização quantitativa, ou quantitative easing, QE, a sigla em inglês, QE, que se trata do seguinte: o Fed compra títulos dos bancos, em contrapartida, depositando na conta que esses bancos têm com o Fed uma certa quantia em dólares, que vai ser uma reserva regulada por normas específicas. Ou seja, os bancos não podem simplesmente emprestar para pessoas ou para empresas esses valores. Eles devem comprar outros ativos financeiros. Ou seja, é uma emissão de moeda que pode dinamizar a economia, mas é uma emissão de moeda muito particular, que tem também como função retroalimentar o próprio sistema financeiro, salvando os bancos, que ameaçavam quebrar depois da crise de 2008. Com a crise, ninguém quer pegar dinheiro emprestado. Inclusive, as pessoas tendem a retirar o dinheiro dos bancos. Isso faz com que os juros baixem. E o Banco Central fica sem o mecanismo que ele tem normalmente para estimular a economia, que é baixar os juros. Com os juros já próximos a zero, como o Banco Central faz para estimular a economia? A resposta foi, então, esse mecanismo da flexibilização quantitativa, que inclusive o Adam Tooze chama de ativismo monetário. Por quê? Porque se trata de uma manobra monetária que incide sobre a emissão de moeda, feita por um ente, o Fed, o Banco Central, que tem o lastro do Estado. Então aqui a gente já começa a ver como essa separação entre mercados, entre a lógica do mercado e o Estado e a política não são tão separadas assim, e foi a junção dessas duas dimensões que permitiu resolver ou ao menos apontar algumas saídas para a crise de 2008 nos Estados Unidos. Há controvérsias sobre se esse tipo de ativismo monetário realmente impulsiona a economia. Alguns economistas, por exemplo, o Yanis Varoufakis, que foi ministro de Finanças da Grécia em 2015, diz que o único impacto real da flexibilização quantitativa é gerar um fluxo de dólares para o exterior que permite impulsionar as economias dos países emergentes. Por exemplo, em 2013, foi exatamente isso que permitiu à Petrobras pegar um empréstimo de 11 bilhões com juros bem baixos, mais ou menos de 4%, que impulsionou a economia
brasileira, inclusive. Outros países emergentes fizeram a mesma coisa, mas isso tem um impacto também no câmbio, pois gerando esse fluxo de dólares disponíveis a preços baixos, obviamente impacta o câmbio e tem consequências na economia mundial. Uma originalidade desse livro do Adam Tooze é justamente mostrar que uma manobra que parece muito técnica, como o tal do quantitative easing, né, a flexibilização quantitativa, é, na verdade, um dispositivo político que tem um papel determinante na resolução de crises econômicas, como foi a de 2008 e como vai ser a que vai atingir a Europa em 2010, com o papel exemplar da Grécia. Na crise do euro, que atingiu a Europa mais ou menos em 2010, o Banco Central Europeu também teve um papel central. Ele permitiu, inclusive, que algumas dívidas dos países que estavam insolventes fossem renegociadas a partir da emissão de títulos que eram garantidos, assinados pelos ministros das finanças dos países membros da Comunidade Europeia. Isso fazia com que títulos que normalmente não teriam muito interesse devido à crise e da possibilidade de insolvência, ganhassem um lastro baseado no Estado, ou seja, na assinatura de um ministro, porque, em um caso extremo, seriam pagos com o dinheiro dos contribuintes desses países, que não há nada mais garantido dentro desse sistema financeiro do que o dinheiro de impostos dos contribuintes. Então, eles usaram isso como lastro para essa renegociação das dívidas de alguns países europeus. Só que isso afetava um dos princípios do Banco Central Europeu, né, inclusive estabelecido pelo Tratado de Maastricht, que é o fato de que o Banco Central não pode emprestar para governos, não pode socorrer governos em estado de insolvência financeira, não pode socorrer bancos insolventes dos países membros. Então, alguma coisa tinha que ser criada, algum mecanismo tinha que ser posto em prática para que o Banco Central pudesse, de certa forma, impedir uma falência generalizada, impedir o pânico dos mercados, sem desrespeitar essa cláusula estabelecida lá na fundação da Comunidade Europeia. Em 2012, Mario Draghi, um italiano, assume a direção do Banco Central Europeu com uma frase que ficou histórica, dizendo que ele faria o que for preciso para salvar o euro. E isso implicaria em resolver o problema da dívida de alguns países membros da Comunidade Europeia sem infringir a cláusula de que o Banco Central não pode ajudar os Estados-membros. Como fazer isso? Adivinha qual foi a solução? Foi exatamente começar a implementar mecanismos de flexibilização quantitativa, fazendo com que o Banco Central emprestasse dinheiro para os Estados-membros, mas agora com a justificativa de que ele emprestaria de acordo com a relevância econômica desses Estados-membros dentro da União Europeia. Ou seja, como ele estaria emprestando para todos e de acordo com a relevância econômica de cada um desses Estados-membros, isso não seria visto como uma ajuda financeira a estados em dificuldade ou a bancos insolventes desses estados. Só que tinha um porém aí, porque um dos estados, justamente, que estava em crise nesse momento era a Grécia. Então, se a Grécia tivesse inserida nessa medida, ficaria nítido que o Banco Central Europeu estava ajudando um estado em dificuldades financeiras. Então, a Grécia foi excluída. Só que essas duas medidas conjuntamente, a primeira, o fato de que o Banco Central Europeu tinha emprestado dinheiro com a garantia do Estado, com a garantia de que o ministro assinasse dizendo que os contribuintes pagariam num caso extremo. E, em segundo lugar, com esse empréstimo para os outros estados europeus, garantindo um socorro financeiro para os outros bancos da Europa, essas duas medidas blindavam, de certa forma, o resto da Europa de qualquer coisa que pudesse acontecer de extremo na Grécia e fazia com que os bancos gregos pudessem falir sem que isso gerasse pânico e gerasse um efeito cascata em todo o sistema financeiro da Europa. Isso teve consequências políticas gravíssimas, porque desde 2011 já havia alguns movimentos de contestação a essa lógica da austeridade, porque para que o Banco Central Europeu pudesse desrespeitar por manobras, sem dizer que estava desrespeitando, mas pudesse ir contra um princípio de que o Banco Central não pode ajudar
os Estados-membros, era necessário alguma contrapartida para aqueles que têm mais poder dentro da correlação de forças europeia, que são os alemães, de que haveria alguma medida política que compensasse isso. Essa medida era justamente a imposição de uma austeridade muito severa a esses países que precisavam de ajuda, no caso, a Grécia, né? Então é aquele remédio que acaba matando o doente, né? Em troca da ajuda, a Grécia precisava infringir uma maior austeridade, diminuindo pensões, diminuindo todos os tipos de auxílios sociais do próprio país, inclusive impedindo o crescimento, impedindo um aumento do PIB grego que permitisse pagar suas dívidas. É muito simbólico que o anúncio feito pelo Mário Draghi sobre essa medida de flexibilização quantitativa aconteceu 3 dias antes da posse do Tsipras, que foi o presidente grego eleito em 2014 e que tomou posse em janeiro de 2015, nomeando então como seu ministro de Finanças Yanis Varoufakis, disposto a enfrentar essa lógica do sistema financeiro europeu. Desde 2011, vários movimentos contestavam as políticas de austeridade no mundo inteiro. Occupy Wall Street nos Estados Unidos, depois na Espanha também o movimento dos indignados, a eleição do Podemos na Espanha e depois até a Grécia com a eleição do Syriza, um partido que contestava essa lógica da austeridade na Europa e que finalmente chegava ao governo com um ministro das Finanças disposto a enfrentar o sistema financeiro. Um dos aspectos mais interessantes da abordagem do Tusi é mostrar como em diferentes momentos os aspectos político e econômico dessas crises que abalaram o mundo na última década foram inseparáveis. Então tem alguns exemplos aqui que eu vou até ler uns trechinhos do livro porque são muito esclarecedores. Por exemplo, sobre a política do Banco Central Europeu na crise grega, ele diz o seguinte, que na coincidência dessa virada do Banco Central Europeu para o ativismo monetário, com a vitória eleitoral do Syriza em janeiro de 2015, as consequências políticas e econômicas da crise do euro finalmente convergiram uma para a outra. Nesse momento ficou muito explícito que as dimensões política e econômica da crise do euro eram inseparáveis e nada é mais simbólico do que a convergência da eleição do Syriza em janeiro de 2015 com a virada do Banco Central Europeu para isso que ele chama de ativismo monetário, que é, na verdade, a adoção da flexibilização quantitativa. A partir daí, as coisas só pioraram, porque em junho de 2015, depois do governo grego ter como resultado de um referendo o não à política da Troika, ainda assim ele foi constrangido e acabou adotando essa política, o que gerou uma reação imensa, inclusive com uma mobilização na internet, né, com uma hashtag chamado Isso é um golpe, né, This is a coup, que é o título de um dos capítulos do livro do Tusi, que mostra a insatisfação que foi produzida em todos esses movimentos europeus, ou seja, com consequências para além da Grécia, com o fato de que o Syriza não conseguiu implementar uma outra política que derrotasse a austeridade e que colocasse realmente um freio nas políticas que vinham sendo implementadas na Europa nos anos anteriores. E tem uma frase aqui do Alan Tusi que resume bem essa imposição política que foi feita à Grécia, derrotando uma escolha democrática e soberana da sua população, né, que ele diz o seguinte, que finalmente uma política financeira conservadora foi imposta a um governo de esquerda eleito democraticamente com um mandato absolutamente democrático e mais, com o resultado de um referendo legitimando a recusa da política da Troika. Que isso tenha acontecido é muito simbólico de como a política estava completamente constrangida por esses mecanismos econômicos e financeiros, o que, segundo a interpretação do Adam Tooze, vai dar em 2016 e nessa tragédia que foi o Brexit e a ascensão da extrema-direita, que finalmente, então, contestam pela direita o pacto da austeridade e a lógica de governo tecnocrático da elite financeira que vinha impondo as suas políticas aos Estados Unidos, à Europa e ao mundo na década anterior. E tem um discurso muito simbólico que foi feito logo depois da vitória do Brexit e que é inserido aqui no livro, num dos últimos capítulos, chamado Projetos do Medo. O discurso diz assim:
Vocês vão ver muitos outros casos que as pessoas querem as suas fronteiras de volta. Eles querem o seu sistema monetário de volta. Eles querem um monte de coisas de volta. Eles ter a capacidade de gerir os seus países de novo. Essa pessoa era Donald Trump antes mesmo de vencer a eleição americana. E esse discurso exprime bem como a insatisfação com esse modelo que a austeridade, que o sistema financeiro vinha impondo, acabou sendo aproveitado, capturado pela extrema-direita e como essa insatisfação com a globalização acabou sendo capturada pela extrema-direita com o seu discurso, que ao menos no discurso é nacionalista e coloca limites à globalização. Nada mais simbólico disso do que o muro prometido por Trump na campanha eleitoral. A mensagem é um pouco essa, A gente precisa urgentemente retomar a política, fortalecer a democracia e, sem esquecer que isso só vai ser possível saindo dessa lógica de governo mundial imposta pelas políticas de austeridade, conforme foram implementadas nesses projetos dos últimos 10 anos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto da globalização, como isso foi definido, como isso foi implementado, tem um outro vídeo aí sobre um outro livro chamado Globalists, que conta a história da globalização e das teorias que foram colocadas em prática com a globalização.